Estamos de volta com o Bom de Papo, conversando com a terapeuta Tatiana Amaral, coordenadora do CAPS em Taubaté. Fechamos o bloco, Tatiana, falando do papel da família, né? Porque ela pode ser a proteção ou ela pode ser o risco dessa criança acabar sendo inserida no mundo das drogas, no mundo do álcool. Uma vez essa criança internada, pode-se dizer internada por 6 meses, né? Acolhida por 6 meses, uma hora ela vai voltar à família. Tem algum tipo de trabalho com a família também? Sim. Não se fala em tratamento sem a família. Sem a família. Então, ela é primordial. Muitas vezes os laços estão rompidos, a família é mais tem problemática até do que o paciente. Sim, não sim. A gente sempre fala num codependente. E aí realmente o familiar, né, seja ele quem for, mãe, pai, vó, Sim. ele se torna um codependente desse usuário. Isso é descrito em literatura, não tem como, né? Ele entra naquela dinâmica e muitas vezes pelo sofrimento dele e da pessoa, do seu filho ou do seu neto, ele acaba facilitando esse uso. Então, ele entra num mecanismo que dificilmente a gente vai conseguir um tratamento se ele não for para tratamento também. Então, uma das questões primordiais, vai para o CAPS, é o paciente fazendo o seu atendimento e a família fazendo o seu atendimento. Não dá para a família começar com um monte de justificativas dizendo que o problema não é dela. Realmente, nós entendemos que o problema é de todo mundo, mas é dela sim, porque é a mãe, é o pai. De alguma forma, nós temos que modificar aquele espaço, né? Então, a família, ela tem que ir para tratamento, é primordial. Ela que vai dar esse apoio para quando tudo for melhorando. E o poder público tem essa capacidade de dar esse atendimento, esse acolhimento para o garoto, para a garota, e também para a família? Porque você diz que existe a desconfiança. Aonde eu vou internar meu filho? Então, o poder público... E às vezes se desconfia do poder público ter essa capacidade. Aqui em Taubaté, como é que a gente está nessa situação? Não, o poder público, assim, ele, com os equipamentos que a gente tem hoje, eu acho que ele dá toda a dedicação, né? Acho que assim, falando dos 3 centros de atenção psicossocial, que ambos atendem família a qualquer hora, né? Principalmente o 24 horas. Hoje o Infanto Juvenil, todos hoje têm um grupo de família. Todos hoje acolhem a família em qualquer momento que ela estiver lá com qualquer demanda. Então, acho que hoje, assim, os CAPs são assim, né? E por isso ele é um centro de atenção psicossocial, porque ele vai cuidar do todo. Ele vai olhar o indivíduo no seu todo, no seu meio inserido, porque a gente não sabe que a droga está muito nisso, no meio que ele está vivendo, no meio, né, meio externo que ele está vivendo, e ele e a família está junto nesse meio. Então, nós vamos tentar, junto com o Conselho Tutelar, junto com todos os equipamentos que hoje tem dentro do município, fazer essa ponte e a família tem que estar assistida. Agora, existem aqueles que são moradores de rua e são consumidores de drogas, né, em alta escala, álcool principalmente. E tem um trabalho que é o do consultório na rua. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse equipamento. Consultório na rua, nós acabamos até de festejar, fez 1 ano, né, 1 ano de funcionamento. Ele é uma van, né, os munícipes podem vê-la, né, circulando ou em pontos estratégicos da cidade. Ela é uma van com uma equipe multiprofissional também, que vai levar o quê? A saúde até essas pessoas em situação de rua. Vai fazer o atendimento mesmo. O atendimento médico, o atendimento clínico, o atendimento de uma ferida, ferição de pressão, o teste de HIV, sífilis e hepatite, que é feito na hora, o resultado sai na hora e dali já é encaminhado para os equipamentos e acompanhado. Então, acho que esse equipamento também no município ajudou muito. O índice de moradores de rua nessa situação é alto? É alto? Vamos dizer que estamos falando de uma cidade média de 300 mil habitantes? 300 mil. Nós temos aí umas 2.000 pessoas em situação de rua. Mas existem aqueles que eles têm residência em Taubaté, mas eles estão na rua por alguma determinada situação. A maioria é droga, tá? E a grande maioria é álcool. E por incrível que pareça, a faixa etária é de 35 a 45 anos, a maioria são homens. E a gente teve E você conversando com a equipe, vendo essas situações, essas pessoas em situação de rua, muitos têm até grau de estudo, né? Saíram de casa por alguma perda familiar ou alguma questão ali muito séria e decidiram viver na rua. E aí, nesse mundo da rua, conhece os amigos, entra para as drogas, entra para o álcool. E a gente já conseguiu um número
significante, vai de 286, quase 300 cadastrados, que são pessoas que o consultório acompanha toda semana. Então, já sabe, assim, e já está começando a encaminhar ou para algum serviço, ou para a família de volta. Quando não é munícipe, a gente entra junto com o Centro POP, que é da Secretaria de Desenvolvimento Social, encaminhar de volta para o seu município. Então, hoje o consultório, ele tem uma eficácia, assim, extraordinária. Eu sou apaixonada pelo consultório. O índice de ressocialização dessas pessoas, e que depois desse atendimento, sei lá, volta para casa, consegue um emprego, volta a ter uma vida normal. É alto, é baixo ainda? Por ter só um ano? Ainda não temos, assim, a gente pode dizer ali de uns 20 casos que foram com êxito. O que é o êxito? Não é ele só sair da rua, né? É ele conseguir um emprego, ele não tinha documento mais nenhum, já tinha sido roubado, já tinha perdido. Ele, de novo, virar cidadão, de novo ele ter uma identidade, né? Assim, a gente tem, acho que tem 3 relatos muito interessantes e emocionantes para a equipe também. Um foi de um morador ali da estação, que acabou conseguindo emprego na própria revitalização da estação. Era dele aquele prédio, né? E a empresa acabou acolhendo e falando, você não quer trabalhar aqui? E ele hoje é um funcionário da empresa que está fazendo a revitalização. E a sociedade, como é que encara um ex-drogado? A sociedade ainda é bem preconceituosa, né? Ela desconfia. Mas o consultório conseguiu dar uma quebrada nisso. Nós fizemos esse evento na praça ali da rodoviária. E o que teve de gente parando e perguntando como que funciona, como é que são esses moradores. E olhando esses moradores, eles foram cortar cabelo, foram aferir pressão. Olhando essas são pessoas, né? São indivíduos que por algum momento estão marginalizados. Então a gente tenta transferir isso e dizer assim, a gente também produz isso, né? Claro. Eu acho que essa coisa do dinheiro no semáforo, dessa facilitação que eles encontram, a rua é ótimo, né? Você vê jovens hoje no semáforo. Então, a gente está fazendo esse trabalho de conscientização da população, dizendo assim, vamos ajudar de outra forma, vamos tentar oferecer outros bens, porque às vezes é o que ele precisa. Porque tem muito jovem hoje, a gente encontra muitos jovens. Então, acho que o consultório conseguiu dar uma mudada nesse conceito. Eu quero falar de jovens. Daqui a pouquinho, no terceiro bloco, eu quero falar exatamente isso. A facilidade com que os jovens, cada vez mais cedo, têm de acesso à droga e ao álcool. Né? Vender álcool para menores de 18 anos é crime, mas tape os olhos aquele que não quer ver, não é verdade? Nós voltamos já com o Bom de Papo falando com Tatiana Amaral.